Salve, salve, meu povo! Professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de História de Olinda para o concurso de agente de trânsito. A gente hoje vai dar continuidade ao conteúdo de arte que tem lá no edital de vocês. Pintura, música, teatro. A gente vai hoje dar continuidade. Então, presta atenção aqui na aula, que isso vai ser muito importante para vocês. E aí dá aqueles avisos. Nós temos uma série de materiais disponíveis. Nós temos uma apostila que tem conteúdo e questões comentadas, então você vai poder fazer a questão, ver o gabarito e tal. Nós temos um curso completo de 4 aulas para você ter aprofundamento, e nós teremos também a nossa aula de canto no dia 14. Beleza? Então, se você tem interesse em qualquer desses produtos, fala comigo aqui no WhatsApp. E não esquece, curta, comente e compartilha. Isso é muito importante para a gente fazer o nosso canal crescer cada vez mais. Beleza? Então, a gente vai dando continuidade nesse conteúdo que vai ser bem importante para vocês, ok? Então, vamos nessa. Eu vou apresentar para vocês, hoje a gente vai falar sobre pintura, ok? Então, vamos colocar aqui na tela, pintura. E aí, eu começo aqui mostrando para vocês essa parte aqui. Deixa eu ver se a gente joga a apresentação a partir do começo. Eita, eu botei na última. Vamos lá. Gente, vê só. Primeiro, pintura a gente pode tratar tanto quando falamos em quadro, quando falamos em paredes, tudo isso podem ser pinturas. O mais tradicional que nós conhecemos com certeza, são as pinturas de quadro, né? E aí eu trouxe para a gente começar aqui na nossa aula uma pintura do século XVII, quando os holandeses chegaram em Pernambuco. Essa pintura é do Frans Post. O nome dessa pintura é Vista de Olinda. Por quê? Primeiro, olha como Olinda tinha uma mata atlântica gigantesca. Frans Post, ele era o cara que desenhava muita paisagem. Então, isso é para a gente ter uma visão de como era Olinda naquele tempo, tá certo? Ele não é holandense, mas são representações. Ele fazia esses quadros durante o período holandês para mostrar como era a cidade. Porque, vamos lembrar, naquele período, o quadro era a forma que você tinha de pegar e mostrar no seu país como é aquela cidade. Então, como é que ele vai chegar em Olinda, e como é que ele vai chegar em Amsterdã e dizer, olha, isso aqui é Olinda. Ele não tem como tirar foto, né? Vocês sabem disso. Ele tinha que pintar o quadro. Então, isso era importante para a gente denotar. Vejam como eram as casas, né? Eram construídas em locais altos, como a gente falou já desde o começo, a importância de Olinda como esse lugar alto. Olha o tanto de mata atlântica e, possivelmente, né, o que vai ser rios, e depois, mais para frente, o mar. Então, essa localização de Olinda está aí colocada por Frans Post, que é o pintor do período holandês, o principal, né? A gente vai ter, na verdade, dois, Frans Post e Albert Eckhout. Eckhout, ele está muito responsável por pintar a natureza. Então, plantas, pessoas, frutas, animais, tudo isso ele está pintando para mostrar como é Pernambuco naquele tempo. Então, a gente tem isso, tá certo? Essa representação de Olinda lá no período colonial. Professor, e as representações portuguesas? Temos pouquíssimas. Infelizmente, nosso país que colonizou o Brasil, ele não tinha uma preocupação em deixar registrado. Por que isso é ruim? Bem, um historiador falando isso, né? É muito ruim porque você não consegue ter uma amostra, você não consegue ter exemplos. Se você olhar essa imagem aí mais detidamente, você vai ver que aqui nessa parte que eu estou colocando, você tem animais comendo frutos, então você consegue ter uma representação de como era a cidade de Olinda naquele período, tá bem? E aí depois eu coloquei essa imagem aí, que é da Teresa Costa Rego. Esta é uma pintora muito importante, uma mulher que pinta quadros. Esse quadro, inclusive, sobre as heroínas de Jucupapo, eu não consegui colocar o quadro inteiro aqui porque a qualidade ficou muito ruim, tá? Mas depois você abre o Google assim do lado e bota assim, heroínas de Jucupapo quadro. Você vai ver como é um quadro gigantesco, onde a Teresa Costa Rego pintou, representando um momento importantíssimo da história do Pernambuco. Como não é da história de Olinda, eu acabei não falando, mas as heroínas de Jucupapo foi um momento, durante a expulsão dos holandeses, quando lá na cidade de Goiânia, as mulheres se juntaram e derrotaram os holandeses em combate. Então, você pode ver que no quadro central aí, você tem uma mulher que tem uma criança num braço e uma arma no outro, né? Então, esses mosquetes, né, que atiravam com arma de fogo, mas ao mesmo tempo tinham
uma espécie de uma espada na ponta, né? Então, ela está matando um holandês. Essa roupa aí vermelha, com essas calças aí, ela é característica do exército holandês. Então, se você colocar ao longo, uma imagem mais ampla, você vai ver que tem várias representações aí. Mas, no fundo, essa é a representação de uma mulher pernambucana derrotando um invasor holandês. Então, por que eu quero que a gente lembre disso também? A pintura, ela pode ter uma representação, um objetivo de mostrar um período histórico. Então, você pode, por exemplo, todo mundo aqui já viu a pintura do Independência do Brasil, que é Dom Pedro montado num cavalo branco. E a gente sabe que aquilo não é verdade, por exemplo. A gente sabe que Dom Pedro estava montado num cavalo branco quando ele proclamou a independência do Brasil. Mas nós sabemos que a pintura quer retratar algo quando ela coloca aquilo. Entenderam isso? Então, é importante para você pensar nisso também. A pintura, ela tem um objetivo histórico para a gente entender o que o pintor ou quem encomendou queria com aquele quadro. Ok? Então, essa representação aí de Teresa Costa Rego, ela é uma pintora lindense, ela fala sobre Pernambuco, é uma mulher, isso são características importantes para a gente entender que conforma esse momento aí, essa pintura. Nós aí vamos ter também um dos nossos principais pintores de Olinda, antes disso, pausa para água, e para dizer que você pode ajudar o nosso canal de duas maneiras. A primeira, curta, comente e compartilha. Não passa por esse vídeo sem deixar um comentário. Não passa por esse vídeo sem deixar uma curtida. E compartilha, joga nos grupos do WhatsApp. Se você tem um grupo aí do WhatsApp com um monte de gente que vai fazer história vai fazer CEMOB Olinda, manda para a turma, eu achei esse vídeo aqui bem legal, isso ajuda bastante o nosso canal. Estamos pertinho de 11 mil inscritos no canal, tá bem? E a outra forma, com o Pix, que fica aqui na descrição sempre, você pode contribuir com o Pix ou através da compra de alguns dos nossos materiais. Então, nossa apostila, nosso curso completo, tudo isso ajuda bastante o canal a crescer, beleza? E aí a gente volta para falar sobre esse pintor aí, que é Bajado. E ele utiliza muito a expressão, né? Bajado, um artista de Olinda. Então, ele é marcadamente um artista olindense. E por que isso é importante? Bajado, ele pintava as coisas do cotidiano. Olha para essa imagem aí, você consegue ver uma série de coisas do carnaval olindense. O Homem da Meia-Noite. Um cara com a camisa de Santa Cruz, outro cara com a camisa do Sport. Então, você já vê o futebol pernambucano representado. Desculpa aí, torcida do Náutico, mas é Bajado. Então, não tenho culpa disso. Você tem a Laúça, então a Laúça, inclusive, que está segurando. Você tem os Arlequins Colombinas, o elefante de Olinda ali, ó, também representado. Então, você tem várias representações. Então, Bajado era um pintor do cotidiano. Ele gostava de mostrar as coisas que aconteciam na cidade de Olinda. Mais uma vez, se você abrir a aba do lado e colocar Bajado, você vai ver representações inúmeras desse pintor. E por que isso é importante também? Olha só, Teresa Costa Rego, a gente falou sobre uma pintura de uma representação histórica de um momento gigantesco e tudo mais. Aqui, o que nós estamos vendo? O cotidiano. Então, veja, a pintura ela serve tanto para mostrar uma coisa grande, uma coisa gigante e tudo mais, como para mostrar coisas do cotidiano, do comum, do normal. Então, tudo isso é importante para a gente entender que a pintura... a arte, ela serve tanto para o que é histórico, no sentido que está marcado, que está no livro de história, mas ela também serve para o cotidiano. Ela serve também para as coisas miúdas, vamos dizer assim, que também compõem a história, tá certo? Você jamais vai dizer, se você for aluno do professor Diogo, que a história só é formada pelas coisas grandes, jamais você vai dizer isso, tá certo? É importante pensar sobre essa perspectiva também, tá certo? Então, a gente tem aí Bajado, essa representação importante para a gente. E aí, depois, a gente tem Zé da Silva, que é um artista olindense também. Esse, já percebam que ele não está retratando momentos históricos, ele está retratando aí uma pintura feita no carvão, onde ele vai fazer uma pintura desse quadro que é bem expressionista, que não tem uma obrigação ou uma forma histórica. Mas é o quê? É belo, veja que coisa muito bonita, né? Ele fazia isso com carvão e ele colocava elementos aí da cultura, muitas cores, e ele fazia essa representação aí para a gente entender com técnicas de pintura bastante avançadas e que ele conseguia colocar isso na sua pintura. Então, eu estou colocando esse artista aí porque nitidamente é alguém que faz da sua pintura, traz beleza. Então, quando a gente visita um lugar, a gente gosta de ver isso, né? De ter, por exemplo, um quadro
uma parede de casa, se fosse algo mais acessível, certamente nós teríamos pinturas, né, representações para embelezar os ambientes, sempre é uma coisa bacana. Então, esse é uma representação importante de um pintor que é olindense e que representa não obrigatoriamente a história, mas uma forma de beleza da nossa cidade também. E aí, por último, Zé do Som. Este é um pintor popular, aí a gente está vendo a cidade de Olinda, conseguimos ver nessa representação a Casa dos Coqueiros e o Mar, que é bem característico de Olinda, essas casas coloridas e tal, e ele pinta com a mão. Ele não pinta nem com pincel, ele é um pintor popular mesmo, assim, ele vende os seus quadros na rua, talvez até você olhe para essa imagem e bata de cara com algo que você já viu, porque isso está nas ruas de Olinda, isso está muito representado. Então, Zé do Som é esse pintor popular, para a gente entender também e marcar uma coisa aqui, que a gente precisa entender. Não podemos esquecer que a pintura, as artes, elas têm não existe isso de maior ou menor. Ah, isso é mais importante, menos importante. Não. Nós temos aqui várias pessoas que contribuem para aquele momento como representar a cidade, levar a beleza da cidade, mostrar o que tem de bonito, utilizar os elementos que tem à sua disposição para fazer a beleza desse momento. Então, Zé do Som, Teresa Costa Rego, são diferentes, mas a gente consegue ver a beleza de Olinda nessas representações. Beleza? Gostaram? Deixa aquela curtida, aquele comentário. Forte abraço para todo mundo e próxima semana já tem mais vídeo de História de Olinda. Beleza? Tamo junto, forte abraço e seguimos os estudos. Até a próxima aula.